Olá, queridos, graça e paz. Hoje é dia de finados e é nesse vídeo que eu quero fazer um breve comentário sobre o significado da data deste feriado. Dia 2 de novembro é celebrado o dia de finados. E aí então nós vamos entender melhor nesse vídeo um pouco sobre essa data. Esse dia é também chamado de Dia dos Fiéis Finados, ou como popularmente é conhecido, o Dia dos Mortos. Trata-se de uma data comemorada principalmente pela Igreja Católica e ela é fundamentada na crença, na oração em que os vivos deveriam fazer pelos mortos, para que eles pudessem alcançar uma purificação de suas almas enquanto eles aguardavam no purgatório após a sua morte. Essa crença, ela tem um fundamento muito importante na tradição, mas a sua maior base, ou a sua base principal para esta crença e esta prática, está registrado no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículos do 43 ao 46, que eu vou ler para você agora. Veja bem. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. É com base neste texto que se fundamentou especificamente a data, a comemoração na data de hoje, 2 de novembro, que nós conhecemos como o dia de finado, um livro apócrifo para nós protestantes e também para os nossos irmãos judeus. Ou seja, ele não faz parte do cânon bíblico aceito como inspirado por Deus. Mas isso não dá para nós tratarmos aqui com profundidade porque nos levaria muito tempo. Mas a tradição católica, ela acredita que os vivos têm a possibilidade de fazer algo por eles, e eles que eu digo são os mortos, e até pedem perdão pelos seus pecados. Porém, esta prática, ela está definitivamente ao contrário do que diz a palavra de Deus. E agora, nós vamos ver alguns textos relacionados a isso. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ela sela todas as oportunidades dadas às pessoas. Não há como interferir na vida após a morte. Pensa comigo, se logo após a morte vem o juízo, como poderia orar para que alguém que já morreu fosse perdoado de suas falhas ou de seus pecados? Esse tipo de oração, infelizmente, não tem nem fundamento e também não tem validade. Vejamos então um outro texto. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, seu versículo 7 está escrito: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não existe caminhos intermediários entre esta terra e a presença de Deus. Não existe purgatório, locais de purificação ou novas oportunidades de salvação e perdão após a morte. A salvação, ela é somente pela fé em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isto mostra que orações por mortos não têm validade para salvá-los, nem para purificá-los.
ou até mesmo para perdoar os seus pecados. A salvação ela é pela fé em Jesus. E isso acontece enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos vida para crer, para confessar Jesus, para se arrepender, para aceitar e para acolher o Evangelho. Então, eu concluo este vídeo citando um último texto, que é em Romanos, capítulo 14, o seu versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A confissão, ela é pessoal, ela é individual, de modo que eu não posso confessar o pecado do outro, e cada um responde pelos seus próprios erros. E só há oportunidade de confissão e de arrependimento e de mudança de caminho enquanto há vida. Mas, enquanto há vida, ainda há esperança. E a porta da graça, ela ainda está aberta. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.